Graça e paz, meu amado irmão, minha amada irmã, em Cristo Jesus. Professor e professora da Escola Bíblica Dominical. Estamos de volta e eu sou grato a Deus por você estar comigo nesse segundo vídeo. Glórias a Deus. Algumas pessoas assistem somente o primeiro, mas não assistem o segundo e o terceiro. Nós usamos dividir em 3 vídeos, que fica mais fácil para você acessar. De repente um na quarta, outro na quinta, outro na sexta. Se bem que na minha experiência que eu tenho acompanhado, tem gente que assiste os vídeos tudo no sábado para domingo. Tudo de uma vez só. Mas aí você administra melhor o seu tempo aí e vai visualizando. Vamos ao tópico de número 2. Um homem abençoado por Deus, de fato. Isaac era um homem abençoado por Deus. E o desejo de Deus é de abençoar a todos nós, a mim e a você, meu querido. Vamos então ao primeiro subtópico dentro deste nosso vídeo. A prosperidade espiritual. A maior riqueza de Isaac consistia no seu relacionamento com Deus. Ele não somente ouvia sua voz, mas tinha prazer em obedecê-la. Meu irmão, a maior riqueza que Isaac tinha não consistia nos animais, no gado, nas ovelhas, nos servos, não. A maior riqueza que ele tinha estava baseada no relacionamento que ele tinha com Deus. Meu irmão, é a partir do relacionamento com Deus é que as bênçãos de Deus virão sobre as nossas vidas. E lá em Deuteronômio fala, e virão sobre ti, e te alcançarão todas estas bênçãos, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Obedecendo a palavra, se relacionando com Deus, é que nós alcançaremos, meu irmão, a bênção de Deus e não o contrário. Há alguns segmentos que pregam que você tem que receber a bênção, você tem que receber o milagre, como se o milagre fosse a coisa mais importante dentro da fé cristã. A coisa mais importante dentro da fé cristã, meu irmão, é vida com Deus, é santidade, é comunhão com o Espírito Santo. A coisa mais importante dentro da fé cristã chama-se salvação. É isso que nós não podemos abrir mão e perder. E a maior riqueza de Isaac não era os bens que ele possuía, era o relacionamento com Deus. Ele não somente ouvia a voz de Deus, mas ele tinha prazer em obedecer aquilo que Deus falava com ele. Quando Deus falava com ele, sai daqui e vai para outra terra. Ele estava numa terra onde ele plantou e colheu mais de 100 por 1, irmãos. E ele deixou tudo e foi para a terra que Deus mandou. Quando Deus disse para ele, não desça ao Egito, ele não desceu, meu irmão. Ele obedeceu a Deus. Então, meu irmão, não basta você somente ouvir a palavra de Deus. Precisamos ter prazer em obedecer a palavra do Senhor. Por isso que ele era um homem próspero espiritualmente, porque ele se investiu no relacionamento com Deus. Eu quero prosseguir na nossa lição e com uma reflexão. Maria Madalena não se contentou em apenas ser liberta de espíritos imundos. Ela se empenhou para sempre estar próxima de Jesus. Não por acaso, ela foi a primeira testemunha ocular da ressurreição de Jesus. Ela foi a primeira testemunha ocular daqueles que andavam com Jesus, porque os guardas que lá estavam, eles testemunharam que algo sobrenatural aconteceu, mas eles não viram Jesus saindo da sepultura, eles desmaiaram antes. A primeira pessoa a ver foi uma mulher. Então eu vejo aí Jesus, aos grupos feministas que falam que a Bíblia ela é machista, o fundador do cristianismo, a primeira pessoa que ele aparece foi para uma mulher, não foi para os homens, não. E esta mulher, por que Jesus deixou ela em destaque? Ela teve a experiência e não João, o apóstolo do amor e os outros discípulos. Porque, meu amado, depois que aquela mulher teve experiência com Jesus, que Jesus expulsou
aqueles 7 espíritos da vida dela, conforme relata os evangelhos, ela não se contentou apenas em ser liberta e voltou para sua casa. Daí em diante, ela estabeleceu um relacionamento estreito com Jesus. Ela não se afastava de Jesus. Ela queria ficar um pouco mais aos pés do Mestre. E ela foi visitá-lo no domingo. Por sinal, esse domingo que você vai estar assistindo, nós estaremos aí comemorando o domingo de Páscoa. Jesus ressuscitou, meu irmão, no domingo. Tá certo, meu querido? Então, esta mulher, não por um acaso, Deus honrou e ela foi a primeira testemunha ocular, porque ela desejou algo a mais. Meu irmão, nós precisamos desejar algo a mais de Deus. Nós não podemos ir à igreja do Senhor somente por ir, por acaso. Nós temos que ter propósito, ter sede de Deus, fome de Deus, porque Deus tem algo a mais para você. Amém? Eu uso aí uma imagem de alguém que levanta os braços, está de bem com a vida, que adora a Deus e que quer algo a mais de Deus. Não é aquele que se contenta somente ir na igreja, cultuar da sua forma, dentro da sua liturgia, mas é aquela pessoa que quando sai da igreja, ele demonstra desejo de conhecer mais a Deus, desejo de se relacionar com Deus. É aquela pessoa que tira tempo para Deus na sua casa. É aquela pessoa que tira tempo para orar, para ler as Escrituras. É aquela pessoa que tira tempo também para jejuar, para buscar a face de Deus. É aquela pessoa que tem fome de conhecer ao Senhor. Deus está à procura desse tipo de pessoas, pessoal que são verdadeiros adoradores. Vamos então, meu amado, segundo tópico dentro deste vídeo. A bênção divina é passada de pai para filho. Cada um recebe dos pais um legado, seja ele positivo ou negativo, como cada um irá lidar com o mesmo, é uma responsabilidade individual. O título desta lição fala: a bênção divina é passada de pai para filho. Por que Isaac foi abençoado por Deus? É porque ele era filho de Abraão somente? Não. Ele foi abençoado por Deus porque ele seguiu os passos do pai. Deus não abençoa ninguém automaticamente porque o pai foi justo. Então cada um constrói a sua história. Cada um recebe de um pai um legado, seja ele um legado positivo ou negativo. Seja ele uma imagem negativa que o pai deixou ou uma imagem positiva. Mas esse legado ele não fará nenhuma diferença se for positivo, se você não trilhar os caminhos que o seu pai trilhou. Mas por outro lado, aqueles que recebem um péssimo legado do pai, que o pai fez coisas terríveis, mas você não precisa seguir o exemplo do seu pai. Você pode construir a sua história. E Isaac, ele foi abençoado por Deus, não é porque ele era necessariamente filho de Abraão, mas ele foi abençoado por Deus porque ele decidiu seguir ao Senhor conforme o seu pai havia seguido. Ele poderia fazer outra escolha, como o caso de Caim e Abel. Caim, ele era maligno, e já Abel, o coração dele, ele propôs no coração servir a Deus. Cada um, meu irmão, recebe um legado. Não é esse negócio de você botar a culpa. Ah, meu pai fez isso e agora vai acontecer na minha vida. Meu irmão, se o seu pai, vamos falar uma coisa aqui, se o seu pai era imoral, sem vergonha, adúltero, promíscuo, imoral, ladrão, bandido, traficante, assassino, estuprador, seja lá. O sangue de Jesus, meu irmão, ele tem poder para quebrar qualquer maldição sobre a sua vida. O sangue de Jesus tem poder. E conhecereis a verdade vos libertará. Você pode construir uma nova história baseada no seu caminhar com Deus. Eu faço aqui uma reflexão dentro disso. Não escolhemos como chegamos a este mundo, mas fazemos a escolha da forma como viveremos nele e qual legado deixaremos após nossa partida. Meu amado, eu não escolhi como eu ia chegar a esse mundo. Eu não escolhi meu pai, eu não escolhi minha mãe, você não escolheu seu pai, você não escolheu a sua mãe. Nós não escolhemos a forma
como nós chegamos a este mundo. Talvez, estou falando para pessoas que a relação do seu pai com a sua mãe foi uma relação, quem sabe, de infidelidade conjugal. Você não é responsável pelo erro do seu pai, da sua mãe. Você veio a este mundo, o legado que eles deixaram para você não é culpa sua. Talvez estou falando para pessoas que é filho de incesto, que é filho talvez de uma relação familiar talvez constrangedora. Meu irmão, não importa como você chegou a este mundo, se você nasceu num castelo de ouro, se é filho de rei, ou se você nasceu numa favela, num lugar pobre, cujos pais eram traficantes e bandidos. O que vai fazer diferença, meu irmão, é como você vai escolher viver a sua vida. O seu pai e a sua mãe fizeram escolhas talvez erradas e equivocadas, mas você fará a sua escolha, você fará a sua história. E não podemos transferir para os nossos pais a responsabilidade dos nossos atos hoje. Todos nós fazemos escolhas. Nós podemos seguir, obedecer a Deus ou não. Caim e Abel, um decidiu andar com Deus e o outro decidiu não andar com Deus. Nós fazemos escolhas. Nós não escolhemos como chegamos neste mundo, mas nós escolhemos a forma que nós vamos viver neste mundo. Aí eu uso um texto bíblico de uma passagem seguinte: também seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar deu a Judá, pela prosperidade que o Senhor te der desta moça. Aqui, meu irmão, esse texto aqui está lá no livro de Ruth. Quando Boaz casa com Ruth, e alguém se refere a Boaz, que o Senhor te faça próspero como a casa de Pérez, que era filho de Tamar e Judá. Olhando assim, alguém fala: nossa, que família abençoada. Abençoada não, meu irmão. Essa família é uma das famílias mais problemáticas da história da Bíblia. É porque essa Tamar aí, ela era nora de Judá. Verdade, ela era nora. Ou seja, ela teve um filho com o sogro. Quando os meninos nasceram gêmeos. Eles não sabiam se chamavam o pai de pai ou de avô. Era uma situação constrangedora, uma situação familiar problemática. Mas a Bíblia afirma, meu irmão, que esse Pérez, ele construiu a história dele. Eu quero compartilhar com vocês essa reflexão. Pérez era filho de um incesto do sogro com a nora. Não obstante a vergonha e o escândalo familiar, ele construiu sua própria história e se tornou um referencial de homem abençoado por Deus. Imagina, quem é seu pai? É meu avô. Como é que você vê esse mundo? Ah, minha mãe se vestiu de prostituta e o meu pai era adúltero e ele se deitou com ela e não sabia que era a nora. Olha que história que esse menino tinha para contar. Ele tinha tudo para ser deprimido. Ele tinha tudo para esconder a sua história para debaixo do tapete. Ele tinha tudo para ser revoltado. Mas ele construiu a sua história. Ele não escolheu como chegar a este mundo, mas ele escolheu a forma de viver. Não importa o legado que o pai e a mãe deixam, importa a escolha que nós fazemos. Escolha ser fiel, escolha ser autêntico, escolha ser verdadeiro, escolha ser sincero. Construa a sua história e seja um referencial de alguém que é bênção de Deus. E Pérez, ele foi na Bíblia um referencial de alguém que era abençoado por Deus. Eu uso aí uma imagem de um pai e um filho. Você não escolheu esse pai, você não escolheu a forma que você veio a este mundo. Talvez o seu pai te deixou um ótimo legado, um ótimo caráter, e você está fazendo escolhas erradas na sua vida. Talvez o seu pai deixou um péssimo legado, mas você pode construir a sua história. Meu irmão, todos nós podemos escolher a bênção e a maldição. Todos nós podemos escolher ser certo ou errado. A decisão ela é nossa. Vamos prosseguir, meu irmão, no nosso terceiro subtópico da nossa lição, a prosperidade material. A prosperidade passa pelo trabalho e labor. Ela pode ser decorrente do trabalho honesto, abençoado por Deus, ou conquistada de forma ilícita.
A prosperidade material é apenas uma dentre as inúmeras bênçãos concedidas pelo nosso Deus. A prosperidade ela passa pelo trabalho, pelo labor. Pessoas preguiçosas não prosperam. Pessoas que não são chegadas no trabalho não prosperam. Pessoas que ficam dependendo de Bolsa Família, Bolsa isso, Bolsa aquilo. Pode ser que em determinado momento, irmão, a gente enfrenta dificuldade que a gente precisa até de cesta básica. Nós podemos passar momentos de dificuldade, mas de forma alguma Deus vai abençoar e prosperar a pessoa que é acomodada, pessoa que gosta de ficar escorando nos outros, pessoas que não tomam atitude. Eu vou orar e Deus vai me prosperar. Não, meu irmão, vai trabalhar, vai fazer uma faculdade, vai fazer um cursinho para aprender como é que faz bolo, vai fazer um cursinho para aprender como é que mexe com cabelo, vai aprender alguma coisa para poder ganhar dinheiro para Deus te prosperar, meu irmão. E outra coisa, a bênção financeira, irmão, a bênção material, ela não é pecado, não, é bênção. Você ser abençoado financeiramente, você pode abençoar muitos missionários, você pode abençoar muitas famílias. Mas nós precisamos destacar que a bênção material, a bênção financeira, ela é apenas uma dentre inúmeras bênçãos que Deus nos concede. Agora, o perigo é quando as pessoas colocam a bênção financeira e a bênção material como um fim em si. Ou seja, você vai ser crente, vai viver para ser próspero, vai viver para alcançar prosperidade. Quando nós fazemos isso, nós incorremos no erro, porque nós estamos colocando isto em evidência. Mas há muitas outras bênçãos que Deus concede ao homem. E a prosperidade aos olhos de Deus envolve casamento, tem paz dentro do casamento. A prosperidade de Deus envolve harmonia, pai e filho, filho e pai. A prosperidade de Deus ela envolve santidade. Você tem vida santa. Então, meu irmão, dentro da ótica de Deus, a prosperidade é muito mais do que dinheiro. Nós precisamos sim ser abençoados, trabalhar mesmo para alcançar as promessas de Deus. Isaac, ele era um homem próspero materialmente, mas ele era um homem chegado em trabalho. Era um homem que plantava, que cavava poços, era um homem que administrava, era um homem, meu irmão, que tinha várias atribuições. As bênçãos de Isaac não vieram de mão beijada para ele não, meu irmão. Ele construiu a história dele. Meu irmão, eu quero deixar aí esta imagem, ela relata um pouco aí uma mão que várias moedas, né? Dinheiro não é problema não, viu, irmão? Dinheiro é bênção. A Bíblia afirma que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Se você tem amor ao dinheiro, você pode correr o risco até de negar a sua fé. E muitos negaram a fé por causa de dinheiro. Mas se você tem dinheiro e tem projeto de onde aplicar esse dinheiro, que é abençoar vidas, abençoar a obra de Deus, abençoar a sua família, meu irmão, não é pecado não. Que Deus te prospere, que Deus te faça bem-sucedido nessa terra. Estamos encerrando aqui o nosso segundo vídeo e estaremos produzindo o terceiro e último vídeo relacionado ao terceiro tópico. Meu irmão, que Deus te abençoe poderosamente e eu espero que você tenha paciência comigo para o terceiro e último vídeo. Não me deixe para trás não, irmão. Me acompanhe aí no terceiro vídeo. Tem uns irmãos abençoados que assistem só o primeiro, o segundo, não assiste o terceiro. E Deus nos deu direção de fazer 3. Então, tenha paciência comigo aí, assista o terceiro vídeo, deixa aí um comentário, uma observação, ore pela minha vida, para que o Senhor nos dê mais graça, sabedoria, para desenvolver esse trabalho. Você vai ter a oportunidade de clicar, assistir o primeiro vídeo e clicar mais abaixo e assistir o terceiro e último vídeo. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus, e eu te aguardo para o próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Amém, meu irmão.